Olá, seja bem-vindo ao Astro Lucas. No vídeo de hoje nós vamos falar de um dos meus planetas preferidos, que é Guru, nome em sânscrito para Júpiter. E o que esse planeta representa na sua vida, saúde, relações interpessoais? Vamos começar pela astrologia médica, que é o tópico preferido. Pelo menos nas minhas abordagens. Júpiter representa carcas biológicos muito específicos. Ele representa o fígado, a massa cefálica, o cérebro, as gorduras e a adiposidade. Então, se você tem Júpiter em um signo, numa casa que ele gosta, fazendo conjunção com seus planetas amigos, provavelmente você tem esses carcas biológicos fortes. Agora, se você tem ele num signo inimigo, numa casa que ele não gosta, afligido por Lagitariavastas, você pode ter essas partes do corpo mais fragilizadas. Ele representa a sua capacidade de metabolizar gorduras, que é uma das funções do fígado. Então, qualquer alimento gorduroso que você come, frituras, sorvete do McDonald's, aquele sundae de máquina que é bem rico em gordura trans, álcool, remédios que tem um nível de toxicidade, tarja vermelha, tarja preta. O fígado produz enzimas que quebram esses nutrientes para que eles sejam melhor absorvidos pelo organismo. Então, se você tem esse planeta difícil, o seu fígado pode ter dificuldade de metabolizar os nutrientes. É comum consulentes que sofrem de obesidade, até mesmo obesidade mórbida, terem problemas com Júpiter, pressão alta, que pode acarretar problemas cerebrais. Por isso ele rege a massa cefálica. Então, AVCs são vistos por aqui, tromboses são vistos por aqui. Mas você deve olhar, você que é um estudante de astrologia, ou se você vai se consultar com um astrólogo, não basta só o astrólogo analisar o seu mapa natal. Eu já falei isso várias vezes. Que o mapa natal ele é a ponta do iceberg. Mas em termos de astrologia médica, em termos de medicina, o astrólogo deve analisar o estado de Júpiter no D30, no D12 e no D3, que são, respectivamente, o mapa Trimsamsha, o Devadamsha e o Drekena. São, junto com o mapa natal, que é o mapa Rashi. Em astrologia védica, mapa natal, mapa Rashi e mapa D1 é exatamente a mesma coisa. São três expressões para dizer a mesma coisa. Mapa natal. Mas esses três mapas de saúde, você tem uma visão mais específica de como são esses carcas biológicos da pessoa. Então, se você tem esse planeta difícil, é interessante evitar tomar álcool,
Se você toma remédios controlados de tarja vermelha, tarja preta, que tem um nível de toxicidade mais elevado, é interessante você fazer medidas quimioterápicas, como a terapia do limão Tahiti. Para quem não sabe o que é limão Tahiti, é esse limão que você compra na mercearia da esquina da sua casa, que custa centavos. Quer dizer, eu não sei se ele custa centavos, mas ele é muito barato e ele tem efeito quimioterápico. Mas boa parte do efeito quimioterápico de limpeza do sangue, de limpeza das toxicidades, de alcalinizar o seu sangue, está na casca do limão. Então muitas pessoas fazem a terapia errada, elas espremem o sumo e jogam a casca fora. Isso é um erro, porque a casca tem 5 vezes mais vitamina C do que o sumo, então use a casca também. Você vai ajudar a eliminar as toxicidades que às vezes estão acumulando no seu fígado. Júpiter não representa especificamente o intestino nem os rins, mas são 3 órgãos que tendem a acumular mais toxicidade, que tendem a gerar câncer nesses lugares. Então, isso não serve só para quem tem esse planeta debilitado. Isso serve para qualquer pessoa que deseja viver uma vida de qualidade. Essa terapia do limão ajuda a liberar as toxicidades que você acumula ao longo dos anos com maus hábitos, consumo de álcool, consumo de remédio de tarja vermelha ou tarja preta. Maus hábitos entre aspas, porque às vezes a pessoa precisa usar esses remédios. Então, quando nós falamos de relacionamento, afeto, Júpiter, ele é o planeta mais importante. Por quê? Tipicamente, astrólogos que são novatos, que estão começando a praticar, eu vejo isso também com maior frequência em astrólogos que são da tradição ocidental, da tradição helênica, cometerem esse tipo de erro, que é: aparece aquela mulher querendo se consultar com você e ela pede para você olhar relacionamento. E é engraçado porque a maioria, pelo menos na minha experiência, a maioria das mulheres que me procuram, elas perguntam de relacionamentos. A maioria delas. E o astrólogo que é novato, ele vai olhar o estado de Vênus no mapa. Se você tem uma Vênus em Virgem, você tá fodida. Se você tem uma Vênus em Peixes, você tá no lucro. Blá, 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 blá. Vênus representa casamento. Ele é o planeta que produz o casamento, produz as alianças. É um dos planetas mais relacionais, assim como a Lua também é. Só que a Vênus representa a esposa também. Então, o astrólogo que não sabe que a Vênus representa a esposa, ele vai olhar no mapa de uma mulher e olhar Vênus e dar diagnóstico. E se esquece de que é o mapa de uma mulher. Então, Júpiter, ele é o planeta mais importante em termos de relacionamento para a mulher, porque ele é o marido. Júpiter representa como o marido vai impactar a vida daquela mulher que é a dona daquele mapa. Mas a gente vive num mundo moderno. Júpiter representa o marido para quem gosta de homem. Então, se você que é astrólogo profissional ou estudante e pretende praticar, e aparece, por exemplo, um homem gay querendo uma consulta, você deve olhar o mapa dele
olhar Júpiter, porque é Júpiter que vai impactar os homens na vida dele. Então, você deve perguntar essas coisas pro consulente, para você ter uma leitura mais apurada. Esse planeta representa também os filhos. Por isso que ele é dito de ser um carca para a casa 5, porque ele produz os assuntos da casa 5. Em algumas tradições védicas, Júpiter é dito de representar os filhos homens, especificamente, mas ele representa a sua dinastia, a sua prole. Então, quando você vai analisar o mapa natal na perspectiva de eu vou ter filhos, eu vou me dar bem com esses filhos, o astrólogo deve analisar Júpiter no mapa natal e deve analisar Júpiter no mapa D7, que é conhecido também como Saptamsha, porque o D7 representa a dinastia, representa os filhos, a linhagem daquela pessoa. Então, se Júpiter está fácil no mapa natal, mas difícil no D7, a relação daquela pessoa com os filhos vai ser vai ter altos e baixos. Se Júpiter está forte nos dois, vai ser mais fácil. A mesma coisa o marido. Então, você deve olhar Júpiter no mapa natal e no mapa Navamsha. Por que no mapa Navamsha? Porque o D9, que é o mapa Navamsha, é o mapa do seu casamento, da sua capacidade de se comprometer ao casamento. Então, por isso que Júpiter é o carca para a casa 9. Aí você deve estar pensando assim, ué, Lucas, mas eu sempre li que a casa do casamento é a 7ª. Ok, a 7ª é a cerimônia de casamento, a casa 8 é a sua conexão sexual com aquela pessoa. Se você sexualmente bate ou não bate com aquela pessoa, é visto na casa 8. Se você se conecta psicologicamente e aceita os defeitos, as sombras da pessoa, aí depois você vai para a casa 9, que é a instituição do casamento. É a sua capacidade de acreditar em qualquer instituição, seja ela a igreja, um partido político ou o casamento. Então Júpiter é um carca para a casa 9, porque ele representa a tua capacidade de acreditar no casamento. Então ele é um dos planetas mais importantes no D9, por esses assuntos. Em linhas gerais, Júpiter é dito de representar o planeta mais benéfico de todos, mais até mesmo do que Vênus, porque Vênus é a deusa dos demônios, é materialista. E no fundo nós é que somos os demônios, né? Porque nós temos anseios materiais e anseios da carne, né? Que atira a primeira pedra, quem não? Agora, Júpiter, ele é o planeta da sua felicidade, da sua capacidade de ser feliz, de acreditar em Deus, de acreditar no divino, de acreditar em algo para além da razão. Planetas que representam razão e lógica são vistos por Mercúrio, que é a sua capacidade de comparar uma teoria com a outra. Vamos comparar a ética capitalista com a ética comunista com a ética anarquista. Essa capacidade de comparar, vamos comparar a medicina ayurveda com a alopática e a homeopática. Essa capacidade de comparar várias teorias é uma inteligência mercuriana. A inteligência lógica de você abrir um CPU e identificar as peças do computador, a placa-mãe, o HD,
de você formatar um computador, instalar um software, abrir o capô do carro, entender onde está o motor, onde está a ignição, o freio. Essa é uma inteligência marciana. Essa é a inteligência do soldado, mecânica, de saber onde está o problema e resolver. Agora, Júpiter, ele transcende a lógica. Ele é o planeta que representa a capacidade de entender parábolas, versos bíblicos, religião, poesia, mantras. O elemento desse planeta é o éter. Então, assim, o éter representa a capacidade de ouvir a nossa voz interior, a intuição, o místico, o etéreo, o fantasma, de ouvir um conselho. Não só a capacidade de ouvir os sons ao nosso redor, o ruído do carro, o vento batendo nas folhas. O éter é essa capacidade de ouvir a voz interior da sabedoria. Então, esse planeta representa a sua capacidade de dar conselhos. É o planeta mais importante se você quer trabalhar com astrologia, porque ele vai dizer quão bem você dá conselhos para as pessoas. Mas Júpiter também é a capacidade de receber os conselhos e de acreditar nesses conselhos, de concretizá-los. Então, pessoas que têm Júpiter debilitado em Capricórnio, por exemplo, eu vejo que elas são muito interessadas em misticismo. E de início parece um interesse intenso. Então elas chegam na Wicca, querem saber tudo sobre a Wicca. Aí quando elas entendem, falam assim, tá, é isso que é a Wicca, então próximo. Aí olha a astrologia, quer entender, fala assim, então é isso. Tá, agora eu quero entender o tarô. Agora eu quero entender a Umbanda, agora eu quero entender o Candomblé, agora eu quero entender o hinduísmo. Por um lado, é interessante você ter uma noção macrocósmica das religiões e das espiritualidades para você comparar as coisas e ver o que é melhor para você, como filosofia de vida. Mas se você não consegue se fixar em uma e ficar pulando de filosofia em filosofia, sem criar raízes, sem criar uma identidade, isso é um problema típico de pessoas que têm Júpiter difícil no mapa. Elas têm dificuldade de acreditar numa filosofia de vida. Elas podem ser pessimistas, podem se fixar no lado negativo da vida. Então, esse tipo de consulente, eu tendo a ficar um pouco de pé atrás com eles, porque são muito curiosos e tomam notas, mas, infelizmente, eles não seguem o conselho que você dá. Então, é preciso trabalhar Júpiter se você quer ser feliz, se você quer acreditar em Deus, no espírito, no esotérico, e fazer boas escolhas que melhorem a sua saúde física, espiritual, mental. Júpiter representa os textos sagrados, a Bíblia, o Bhagavad Gita, o Alcorão. Então, ele é o planeta da moral e da ética. Mas ele representa também os nossos escrúpulos. Então, pessoas que prometem alguma coisa e não cumprem a promessa são pessoas que têm problema com Júpiter. É interessante analisar o mapa de um político que você vai votar, porque analise o Júpiter dele. Isso pode dizer muito sobre a capacidade dele de cumprir as coisas que ele fala. Esse é o planeta que representa a sua esperança, a jovialidade. Então, pessoas que têm um Júpiter forte tendem a se dar muito bem com crianças. Quando elas têm filhos, elas tendem a se dar muito bem com as crianças. A mesma coisa quem tem uma casa 5 forte, ou o dispositor da casa 5 forte no mapa. São pessoas que
tendem a se identificar mais com a cultura jovem, com romance, com esporte, com expansão, com curiosidade, com pesquisa, desbravar. Então, se você é ranzinzo, amargo, tem dificuldade de lidar com o universo jovem, com crianças, com adolescentes, você é uma pessoa que tem problema com Júpiter. Eu gosto de colocar da seguinte maneira. Imagina que entram dois caras dentro de uma floresta. Um deles é Mercúrio e o outro é Júpiter. Mercúrio é aquele cara que vai entrar na floresta e parar bem numa árvore muito exuberante e começar a analisá-la. Desenhar, tomar notas e falar assim, nossa, que folhagem linda, maravilhosa. E Júpiter é aquele cara que sobe lá no topo da montanha e quer observar a floresta lá de cima, em toda a vista panorâmica. Então ele representa a nossa capacidade de observar um problema, entender que ele faz parte de você, mas que ele não te define como ser humano. Todos nós temos um calcanhar de Aquiles, todos nós temos algum problema, seja de casamento, financeiro, de saúde, mas Júpiter nos dá a capacidade de ver a luz no fim do túnel, de ver a esperança, de ter fé na vida, de que você pode ser uma pessoa melhor, independente dos problemas. Então, se você é muito atrelado ao lado negativo da vida, você é uma pessoa com problemas com Júpiter. Ele representa a nossa capacidade de se divertir, de jovialidade, mas ao mesmo tempo é um limite, e é um tanto curioso, porque limite é a última palavra que nos vem à cabeça quando se trata de Júpiter. Normalmente associamos limite a Saturno, mas quando você vai se divertir, você vai pra balada, vai beber, vai fumar maconha, se você faz isso e você vai trabalhar no dia seguinte, precisa acordar às 6 da manhã e tá às 8 no trabalho, se você ficar se divertindo até 2, 3 da manhã, provavelmente você não vai nem levantar pro trabalho. Então, Júpiter, ele nos dá essa capacidade de limite, de entender a hora e o momento de parar, de nunca ir muito longe na bebedeira, de nunca ir muito longe na diversão, sempre tentar achar um ponto de equilíbrio. É o princípio da yoga, você nunca ir para extremos. Comer demais, esbanjar demais, gastar dinheiro demais, fazer sexo demais, que essas são coisas que desgastam a nossa energia. Então Júpiter, ele quer nos manter nesse ponto de equilíbrio. Ele é o planeta da paz, em certo sentido, por isso que ele faz muito bem numa conjunção com a Lua, o princípio de Gajkeshara Yoga, a cura para a depressão. Então, se você tem dificuldade de limites, você se diverte demais sem olhar o amanhã, se você gasta demais, esbanja demais, você é uma pessoa que tem problemas com Júpiter. Em mapas de mulheres, Marte é dito de representar o namorado, porque ele é o planeta da sexualidade masculina, do instinto masculino mesmo, de sobrevivência, de conquista. Então, quando a mulher namora um cara, ela tem uma relação marciana com aquele homem, de mais jovem, sexual, e não tanto como aquele homem pode sustentá-la futuramente, dar segurança. Então, Júpiter representa o marido em certo sentido porque ele é um planeta de segurança espiritual, filosófica, em certo sentido financeira. Então, ele toma essa faceta no mapa da mulher porque quando ela se casa, provavelmente ela vai se casar com outro homem. Existem algumas mulheres que se casam com o mesmo namorado, mas é mais raro. Normalmente elas namoram um tipo específico de cara, mas se casam com outro, um cara que possa prover segurança filosófica, financeira, espiritual para ela. É o planeta da inspiração. Então, a mulher procura Júpiter no marido, ela procura se inspirar nele. Então, a mulher trai quando ela para de acreditar no marido. Diferente do homem que trai a mulher quando ele perde o tesão, ou porque ele é safado mesmo. Mas, normalmente, a mulher trai porque ela deixa de acreditar nas características jupiterianas do marido. Então, esse é um planeta muito importante. Se você quer desenvolver fé, se você quer desenvolver espiritualidade, fazer escolhas inteligentes que te coloquem em equilíbrio, você deve desenvolver Júpiter. Você deve estar se perguntando como analisar o estado cósmico de Júpiter através dos signos, que é uma das maneiras de analisar a força de um planeta, mas não a única.
Júpiter, ele adquire exaltação útil, o grau máximo de força entre 0 a 5 graus de Câncer, sendo que a 5 graus é o ápice de Júpiter, o que é irônico porque ele é um planeta masculino de polaridade Yang, assim como Sol e Marte são planetas de polaridade Yang, mas Júpiter entende que a maior espiritualidade é desenvolver o feminino, é desenvolver as características nutridoras, maternais, que são típicas do signo de Câncer. Mas se você tem Júpiter entre 5 graus e 1 segundo até 30 graus de Câncer, ele não está mais exaltado. Ele é dito de estar em mula tricona. Então a posição mais poderosa de Júpiter é entre 0 a 5 graus de Câncer, e a segunda posição mais poderosa é entre 5 a 30 graus de Câncer e 0 a 10 graus de Sagitário. São os dois signos onde ele adquire mula tricona, onde ele adquire raiz. A terceira posição mais poderosa de Júpiter é quando ele está no seu próprio signo, os signos dos quais ele é soberano. Ele adquire Swasthana entre 10 a 30 graus de Sagitário e em Peixes, de 0 a 30 graus de Peixes. Essa é a terceira posição mais poderosa de Júpiter. Na astrologia védica, o grau exato de exaltação daquele planeta naquele signo, o grau em oposição será o ponto de debilidade, onde ele adquire Nitya. Então, se Júpiter tem exaltação a 5 graus de Câncer, ele terá debilidade a 5 graus de Capricórnio. Então, se você o tem entre 5 graus e 1 segundo a 30 graus de Capricórnio, tecnicamente ele não está debilitado, embora uma pessoa com Júpiter debilitado provavelmente vai sentir a mesma energia que uma pessoa com Júpiter no signo de Capricórnio fora do limite de Nitya, tá certo? O Júpiter tem 3 amigos, que são o Sol, Lua e Marte, planetas que regem signos de fogo e de água, que tem uma qualidade sátvica. Então, sempre que Júpiter está numa conjunção com o Sol, com Marte ou com a Lua, ele está muito feliz. Júpiter tem inimizade com Mercúrio e Vênus. Então, se ele está numa casa difícil, como a casa 3, que é onde ele adquire Magna Carta, num signo difícil como Capricórnio, e ainda com planetas inimigos, seja fazendo uma conjunção dentro da mesma casa ou recebendo aspectos, recebendo dristes de Mercúrio e Vênus, ele se sente mais infeliz ainda, ele pode ter mais dificuldade de trabalhar, a pessoa pode sentir menos sorte. Lembremos que Júpiter é o planeta que representa a sorte, a abundância. Então, a casa onde ele está, nós naturalmente teremos mais facilidade daqueles assuntos, mais expansão, abundância. Então, uma pessoa com Júpiter difícil pode não se sentir tão sortuda na vida, sim. Ela pode, às vezes, esperar a sorte bater, a fortuna bater, mas nem sempre vem. Então, ela precisa arregaçar as mangas e colocar a mão na massa, buscar, às vezes, uma energia mais de Saturno, porque, às vezes, Júpiter pode não estar facilitado. Ele tem uma relação de neutralidade com Saturno, o que significa que se ele estiver em Aquário ele não está nem enfraquecido nem fortificado. A qualidade de Júpiter é sátvica, então todo planeta ele tem uma motivação. A de Júpiter é a expansão espiritual, o conhecimento, diferente, por exemplo, de Marte, que tem uma guna tamas. E por último, o elemento primordial de Júpiter é o éter, que é a capacidade de ouvir a voz interior, a voz do divino. Mas o planeta também tem uma associação com o elemento fogo, assim como os seus amigos Marte e o Sol. Mas Marte e o Sol são planetas que representam um fogo que é expansão, que é sabedoria, e Júpiter representa aquele fogo que queima a ignorância e a transforma em sabedoria, tá certo? Bem, pessoal, essa foi a minha análise sobre Júpiter na astrologia védica. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever aí embaixo. Se você apreciou o conteúdo aqui compartilhado, não esqueça de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo sobre astrologia praticamente toda semana, então esteja sempre ligado para você não perder nada.
E se você tiver interesse de marcar uma consulta astrológica comigo, você pode me encontrar pela minha página no Facebook ou me mandar um e-mail para o endereço que se encontra aí embaixo da tela. Fique à vontade. Então, como sempre, nos vemos na próxima. Até breve.